Oi, minha gente querida, tudo bem? O vídeo de hoje é especialíssimo porque eu convidei um casal de amigos nossos, o Dr. Mauro e a doutora Lorena. Eles são dentistas, atendem na clínica Alfa Rideri. Se você é aqui de Brasília, a clínica fica em Águas Claras. Eu vou deixar todos os contatos da clínica aparecendo aqui, caso você queira ir lá visitá-los, fazer uma consulta. Vou deixar o telefone para você ligar, tirar dúvidas sobre convênio, o preço dos tratamentos, enfim. Mas o papo de hoje é para tirar todas as dúvidas que nós temos em relação à dentição dos nossos filhos. Principalmente nós que somos mamães de primeira viagem, nós ficamos um pouco perdidas, né? A gente não sabe direito qual que é o período certo do dente nascer, a gente vê o dente nascendo um pouquinho tortinho, a gente já fica preocupado, separado. Não sabemos quando a gente começa a fazer higienização bucal no bebê, se espera dente nascer, se não espera, como que faz. Enfim, então o Dr. Mauro e a doutora Lorena vieram aqui e tiraram todas as nossas dúvidas, tintim por tintim, detalhadamente. Eu fiz questão de deixar a entrevista quase que na íntegra, porque eles foram muito perfeccionistas em todas as explanações que fizeram. Tá bom? Então, fica aí com o vídeo. Durante a gestação, com 5 meses, mais ou menos 5, 6 meses, os dentes de leite, que são os dentes descidos, começam a ser formados no útero. Antes dela nascer, com 9 meses, todos os dentes descidos, que são os dentes de leite, já vão estar completamente formados. E os dentes permanentes, que vão nascer mais ou menos quando a criança tiver 6, 7 anos de idade, até 8 anos, eles começam a ser formados com mais ou menos 6 meses de idade da criança. Os primeiros dentinhos do bebê começam a nascer com 6 meses de idade. Geralmente de 6 a 9 meses começam a nascer os 2 incisivos inferiores, que são os 2 dentinhos da frente. Aqueles 2 que nascem, começam a ficar com um sorrisinho bonitinho. Mas existe alguns casos que a criança já nasce com dente, ou existe alguns casos que ela nasce o dente muito precoce, com 1 mês, com 2 meses. Isso não é algo comum, mas também não é de se preocupar. Mas quando isso acontece, é bom procurar tanto um dentista ou odontopediatra, quanto um médico que está acompanhando a mãe, o pediatra, porque ele vai orientar até como amamentar, porque pode ferir o bico do peito da mãe, a criança vai ter dificuldade de alimentar, porque a mãe pode até evitar de querer amamentar a criança, porque dói, a criança mastiga já com o dentinho. Então é bom procurar um médico, para ele ver quais são as orientações para não ter nenhum risco para a criança. Outra coisa que pode acontecer também é os dentes atrasarem para nascerem. Mais ou menos com 1 ano de idade, se não tiver nascido nenhum dentinho, é importante já procurar um dentista para ele ver o que pode estar acontecendo, se há algum problema na gengiva da criança que não está deixando o dente nascer, ou então se aquele dente não foi formado no útero. Então é importante fazer até uma radiografia, uma panorâmica, para ver o que está acontecendo. A gente falou agora dos dentes de leite, né, que são os dentes descidos. Eles começam a nascer com 6 meses, e os dentes permanentes começam a nascer com 6 a 7 anos de idade. Os primeiros dentes permanentes que nascem são atrás dos últimos dentes descidos. Esses dentes permanentes são os primeiros molares. É um dos dentes mais importantes da mastigação. E esses primeiros dentes permanentes, eles não trocam mais. Então, se ele começar a cariar nessa idade e não cuidar, quando ele tiver 10 anos, ele já perdeu um dente que é importantíssimo na mastigação, que é importantíssimo na organização de todos os outros dentes. Se a criança não é caprichosa com a higienização da boca, isso tudo começa com os pais. Os pais têm que saber orientar isso. Mas com 6 anos, é bom começar a cuidar com mais afinco, com mais atenção, para que ela não perca um dente que é permanente. E depois que nascem esses 2 molares, os 2 dentinhos da frente, que foram aqueles 2 primeiros a nascer, quando ele era um bebê, vai começar a amolecer, porque vão começar a trocar para os dentes permanentes. E essa troca de dente vai encerrar lá pelos 13, 14 anos de idade. A questão da higienização da boca do bebê, começa tudo no bebê, porque é um hábito que ele tem que adquirir. Se ele não adquire esse hábito enquanto ele é um bebê, vai ser muito difícil o pai ou a mãe conseguir tanto escovar quanto ensinar a escovar quando ele for um pouquinho mais velho. Quando nasce a criança, mesmo sem dente nenhum, é muito importante que o pai ou a mãe
comece a educar o bebê para fazer essa higienização. Como que é isso? Você pega o dedo, enrola um algodão ou uma gaze umedecida numa água filtrada. É importante estar com a mão bem limpa, passar um álcool para não contaminar a boca da criança, e esfrega aquela mucosinha, aquela gengiva com o dedo muito suave, porque é uma mucosa muito delicada. E isso não pode ser feito mais de uma vez por dia ou várias vezes na semana. O ideal é fazer 2 vezes por semana, porque senão pode começar a ferir a gengiva do bebê, porque é muito sensível e não tem tanta necessidade de estar limpando. Essa limpeza é mais quando a mãe ou o pai observa ali que tem alguma coisa acumulado, leite, ou então quando a criança regurgita e fica aquele leite regurgitado na gengiva, então tem que tirar. E se está tudo sempre limpinho, pelo menos 2 vezes por semana, para ele ir pegando o hábito. Quando começa a nascer os primeiros dentinhos, aí é a hora de começar a usar não a escova, mas aquele dedal. Porque como são os dentinhos da frente, então é fácil de limpar. Não usa pasta, não usa nada, porque a criança ainda não sabe cuspir. Então se ela ingere aquela pasta, aquilo faz mal para a criança. Então com o dedal, a dedeira mesmo, que é uma escovinha que encaixa aqui no dedo, você escova os dentes da criança, abre. E sempre ensinando, sempre com muita paciência, porque o mais importante nem é só limpar, mas aí ela não traumatizar ela com os cuidados da boca. Já com mais ou menos 1 ano e meio de idade, ela vai começar a nascer os molares de leite ainda. E nessa idade, recomenda começar a usar a escova de dente, e uma escova com a cabeça o menor possível e a mais macia possível também, para não machucar a criança. 3 vezes ao dia, todos os dias. Todo mundo fica sempre focado na escova e esquece o fio dental. Eu tenho atendido crianças que têm os dentes lindos, você olha, parece que está limpo, mas quando você radiografa o dente, está cheio de cárie entre os dentes, porque é uma cárie que não se vê e quase ninguém usa o fio dental de forma correta. Por isso é importante procurar o dentista para ele fazer todas as orientações, tanto do fio dental quanto da escova. A pasta de dente, o indicado de usar a pasta de dente é a partir dos 3 anos de idade, que a criança vai ter um controle melhor de como cuspir aquela pasta. Porque o que atrapalha quando ingere a pasta? Quando ingere a pasta vai desenvolver fluorose, porque a pasta contém um produto chamado flúor. Todo mundo conhece esse nome, esse flúor, mas o flúor em alta quantidade ele é tóxico tanto para o organismo no geral, quanto para a formação dos ossos e dos dentes. Então, se você percebeu que seu filho está nascendo, trocando os dentes, ou então nascendo os primeiros dentinhos, e está com manchas brancas ou manchas amareladas, ou então você percebe que o dente não está completamente formado, são vários graus de fluorose. Pode ter sido porque ele ingeriu flúor quando aqueles dentes estavam em formação. Então é muito importante ter um controle muito rígido da ingestão do flúor. Não pode comer pasta, porque senão vai ter um problema para a vida inteira. Se você quiser usar a pasta com flúor, porque o flúor com certeza protege o dente, para ele ficar um dente mais mineralizado, mais forte contra as cáries, mas tem que ter o controle. Se a criança engolir, vai piorar a situação ao invés de melhorar. Então o recomendado é usar pasta sem flúor, ou então não usar pasta até os 3 anos de idade. Qual que é o momento mais importante para você escovar os dentes? É antes de dormir. Nunca deixar a criança dormir mamando, por mais que é o que mais acontece, mas quando ela dorme mamando, quando o ser humano está dormindo, ele diminui o fluxo de saliva dele. E a saliva é o que protege os dentes muitas vezes contra a cárie, ela ajuda a remineralizar o dente. Enfim, o que acontece? Ele dorme mamando com uma mamadeira com açúcar, com Nescau, aquilo vai ficar na boca dele a noite inteira, salivando pouco, então, ou seja, pouca proteção no dente, e vai desenvolver cáries, e são cáries assim, que se desenvolvem muito mais rápido, porque o dente de leite ele é um dente mais frágil, menos mineralizado, é um dente mais mole, então ele é comido mais fácil pela doença cárie. A idade ideal de levar a criança no dentista, com 6 meses, quando começa a nascer os primeiros dentes, para naquele momento o dentista ele já ir orientando o pai e a mãe como que vai funcionar a higienização, para a criança já ir se adaptando com o ambiente de consultório. Uma criança que ela é acompanhada pelo dentista desde criança, é muito difícil ela ter problema odontológico. Muito difícil perder um dente, só em caso de acidente ou em caso de não formação ali, quando ela estava sendo formada no útero,
mas toda criança que é bem acompanhada, tanto pelos pais quanto por um dentista, vai ter uma saúde bucal para a vida inteira. Quando está nascendo os primeiros dentes do bebê, a mãe deve perceber que a criança passa a salivar mais, uma saliva mais espessa, mais grossa. Muitas vezes a criança fica irritada, fica querendo morder tudo, colocar tudo na boca. Aí algumas crianças desenvolvem diarreia, eles ficam estressadas, muita coisa acontece, às vezes não dorme direito, não quer comer direito, tudo isso acontece. O fato de dar diarreia ou então mal-estar no estômago ou no intestino, eu acredito que é mais pelo fato dela ficar colocando coisas contaminadas na boca do que pelo próprio nascimento dos dentes. A intenção da criança, quando ela está querendo mastigar alguma coisa, é cortar a gengiva para que aquele dente nasça. Então o que a gente faz para a criança não ficar irritada? A melhor coisa é comprar alguma coisa para ela morder, existem os mordedores. Se tiver algum mordedor específico que dê para colocar na geladeira para ficar mais geladinho, vai aliviar um pouco. Ou se o pai puder com o dedo bem limpinho, ficar massageando aquela gengiva, dando uma apertadinha, a criança vai achar bom, vai dar uma relaxada e vai ajudar também a cortar a gengiva de certa forma. Aquele dente vai cortando a gengiva por dentro e ele nasce, por isso que dói. E em alguns casos também, se a gengiva ficar inchada por muito tempo, às vezes dá até bolha de sangue por dentro da gengiva, nesse caso tem que procurar o dentista para ele fazer uma intervenção, às vezes até cirúrgica, para aquele dente nascer. Algumas gengivas são muito grossas, muito espessas e o dente não consegue nascer sozinho, mas são alguns casos raros. É importante deixar a criança mastigar para ajudar a nascer o dente. Em caso da criança também continuar nervosa, estressada, ou então sentindo muita dor, existem alguns estudos que recomendam até dar para a criança algum analgésico, mas nesse caso quem tem que prescrever o analgésico é o médico pediatra, não o dentista. E aquelas pomadas com anestésico, eu não recomendo passar porque a criança pode engolir aquilo. Em alguns casos dá problema de circulação sanguínea, ela pode se engasgar, pode sufocar, porque aquilo anestesia a garganta, anestesia a língua. Então não é interessante passar pomada anestésica. Procura um médico quando a criança estiver muito irritada, estiver fora do controle, e se estiver controlável, ela mastiga alguma coisa. Se você olha para a boquinha do seu filho e ainda está com aqueles dentinhos de leite, ainda não houveram trocas, e você vê que tem aqueles diastemas, os dentinhos eles estão separados, eles não estão juntinhos, isso é ótimo. Por quê? Porque os dentinhos que vão nascer, os permanentes, eles são maiores. Vai ter primeiro o crescimento da face da criança, e se tiver o espaço também, isso é ótimo. Isso mostra que os dentinhos não vão nascer tortinhos, diferentemente de quando os dentes estão de leite e todos juntinhos, sem nenhum espaço. Isso pode ser que quando o dentinho de permanente vier, ele pode vir entortar, né? Então, quando o dentinho de leite tem esses espaçozinhos, é ótimo, isso é maravilhoso. Existem alguns tipos de comprometimentos faciais. Às vezes a parte de cima está crescendo um pouco, está crescendo muito, a parte de baixo está crescendo mais do que a parte de cima. E aí a gente tem que entrar com uma ortodontia preventiva, que é quando a gente vai tratar a parte esquelética, né? E isso a gente tem que tratar antes das trocas dos dentinhos, né? A parte mais precoce que tem que ser tratada, eu quero mostrar hoje para vocês, é quando existe esse probleminha, onde a parte de baixo está cruzando a parte de cima, chama mordida cruzada anterior. Essa malformação, essa maloclusão que a gente chama, é a maloclusão que tem que ser tratada mais precocemente possível, de 4 a 5 anos. Então, se o seu filho apresenta essa maloclusão, essa malformação, procure um ortodontista, que a gente tem que iniciar o tratamento mais precoce possível. No mais das outras malformações, se você percebe que a parte de cima é muito maior do que a parte de baixo, se existe essa maloclusão, a parte de cima está muito para fora, isso em torno de uns 7 a 8 anos, enquanto ainda está havendo o crescimento da face, é interessante a criança procurar, né? Então,
você fazendo acompanhamento com o seu dentista, ele já vai te indicar com o ortodontista. Então, se você está percebendo essas maloclusões, essas malformações, a parte de cima está muito para frente, a parte de baixo está para trás, então procure um ortodontista o mais precoce possível. É melhor você procurar antes, que ele vai falar, olha, a melhor idade para tratar é tal, vamos esperar um pouco mais. Não, já vamos tratar. Então, se você está vendo que existe alguma dessas alterações, tanto em cima quanto embaixo, na maxila ou na mandíbula, procure um ortodontista, porque ele vai te tratar. Porque existem alguns problemas que, se não tratados na idade certa, podem evoluir para um tratamento mais invasivo no futuro, que seria uma cirurgia. E que, se tratado precocemente, o seu filho pode resolver todo o problema antes do tempo. Se os dentes dos seus filhos são apenas tortinhos, em cima e embaixo está encaixando legal, só que os dentes estão só tortos, giradinhos, o ideal, geralmente, é esperar as trocas dos dentes. Mas sempre procure um ortodontista, porque ele vai te informar o melhor período, a melhor idade para tratar e obter o melhor resultado, ok? Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer mais convidados para falar sobre outras áreas e tirar outras dúvidas que nós temos, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui pra mim. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E se as informações que foram ditas aqui tiraram alguma dúvida sua e foram úteis para você, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar outras mamães. É isso, um beijo. Fiquem com Deus, até o próximo. Tchau!